Galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu vou estar trazendo para vocês um toy makeover do Link, que é o personagem de A Lenda de Zelda. Um jogo muito famoso, muito conhecido. Gosto bastante, joguei muito esse jogo também, assim como eu joguei muito Mega Man. E aí eu trouxe aí, fiz a transformação do Cat Noir, que eu acho que é esse o nome dele, e no Toy Makeover, né, que ficou um toy aí incrível do Link, e espero aí que vocês gostem. Não ficou 100%, mas eu gostei bastante. Eu fiz uma pintura bem bacaninha, eu tô tentando melhorar cada vez mais a minha pintura, a minha técnica de pintura. E aí eu tô começando a aplicar algumas técnicas novas. Então eu espero que vocês gostem. Se inscreve aí no nosso canal se você ainda não for inscrito. Deixa o like, ativa aí o sininho e compartilha bastante esse vídeo pra gente poder alcançar mais pessoas. E aí... Bem, aí vamos começar aí. Eu já fui cortando aí algumas partes do boneco que eu não queria usar pra poder, na hora de modelar o que eu precisava, principalmente das botas aí, não podia ficar muito grosso para não ficar muito grande as botas. E aí eu fui cortando alguns pedacinhos, né, para poder dar uma limpada. E ao mesmo tempo também fui colocando do jeito que eu queria. E só tirando mesmo. E já fui posicionando aí o boneco para ele ficar de uma postura mais do jeito certinho. E desculpa, eu tô um pouco, meu nariz tá um pouco ruim por causa que eu tô com alergia. Aí eu já fiz aí as botinhas, já modelei as botinhas. E ficou bem bacaninha essas botinhas dele do jeito que eu coloquei. Só que depois eu dei uma leve apontada na ponta aí do sapato, dos tênis, porque tava muito redondinho. Eu queria deixar ele mais pontiagudo pra frente. Aí depois mais pra frente eu dei uma leve modeladinha. Aí eu já tava aí cortando aí essa parte essa coisa das botinhas, né? Que ela tem esse ressaltinho. E já fui modelando. Era pra mim modelar a calça primeiro, depois as botas. Só que aí, né, eu fui de baixo pra cima, só que era pra mim modelar primeiro a calça e depois colocar a bota por cima. Só que pra dar meio que um efeito. Mas também deu certo do jeito que eu fiz aí depois. Só que quem quiser, se você for fazer, né, seguir a referência desse link que eu fiz, faça primeiro as calças. Aí, inclusive, eu estou fazendo as calças agora, né? E as calças bem fácil também de modelar, não é uma coisa muito complicada. Você só vai colocando massa em algumas partes e modelando, dando uma certa, né, uns gominhos, fazendo meio que uns gominhos para poder ficar como se tivesse meio que dobrado. Não precisa fazer muitas partes, porque a calça dele também é meio puxado para dentro das botas, então se você fizer muito gominho, vai ficar meio estranho e não vai ficar tão legal. E aí não precisa também fazer muita parte perto da bunda ali, das partes, né, genitais, porque depois mais para frente vai ter a blusa grandona que vai tampar essa parte ali, então não tem muita necessidade, só um pedacinho mesmo da calça ali que vai aparecer. Aí eu já tava meio que já fazendo a parte da onde fica a primeira blusa, né, tampando ali algumas imperfeições que poderia atrapalhar, e já modelando a parte da blusa de cima, e depois que eu fiz a parte de baixo que tampa um pouco da calça. Então aí eu primeiro preferi modelar essa parte de cima para que na hora que eu fosse fazer, que é tipo um saiote que fica ali na parte de baixo, mas não é um saiote porque ela é grudada, é uma camisa grande, como se fosse uma camiseta grande. Aí já tava quase terminando a modelagem e aí eu já fui colocando algumas partes aí para poder ficar bem dobradiço também a blusa, ela não ficar muito reta, e aumentei um pouco o volume também, né, da roupa, porque tava muito fininho e tal. E depois também, quando o biscuit secar, ele dá uma leve diminuída, então assim, não tem problema você fazer um pouco mais grossinho, entendeu? Um pouco maiorzinho, que ele diminui bastante o biscuit depois. Aí essa postura aí, eu coloquei essa postura dele como se ele fosse
segurar uma espada e um escudo, né? E que ele vai segurar uma espada e um escudo. E aí eu já tava fazendo a manga da camisa. E ele tem uma camisetinha por baixo. Ele tem muita roupa, esse boneco, na verdade, né? No Link ele veste uma roupa bem élfica, bem mística, bem... bastante roupa. Aí depois... essa parte aí eu tava cortando aí pra colocar na parte da saia, só que aí depois eu tive que fazer de novo, porque o saiote é bem maior e eu achei que ficou muito fino também, e eu fiquei com medo de depois danificar ou rasgar e tal, e aí eu tive que fazer um outro e coloquei por cima desse aí, que ficou muito fino. E aí sim deu certo, entendeu? Mas esse daí não deu muito certo, não ficou muito bom não. Aí eu tive que refazer por cima. Mas tudo bem, não tem problema, porque o que eu coloquei por cima tampa esse daí também. Acabou que tampou esse daí, então ficou ótimo. No fim das contas ficou muito bom. Aí já tava tampado e aí ficou muito bom. E ficou mais grossinho, não ficou muito fino. E aí agora eu já tava fazendo a parte das luvas, né? As luvas é bem simples, você só faz essa parte ali do bracelete e depois você vem alisando pra parte da mão, porque ele tem meio que uma luva, mas os dedos não é luva, então é meio que cortada ali a parte dos dedos. E essa parte aí eu já tô fazendo a blusinha que ele tem por baixo, que ele tem uma blusa branca por dentro da camisa verde, dessa blusa verde. Aí é tipo um casaquinho, né, com manga, uma blusinha mais fina com manga que ele tem por baixo ali. Aí a gente já tá lixando a espada. Não, o escudo, é o escudo que a gente tá lixando. O que eu fiz aí com esse escudo? Peguei a bunda de uma latinha, uma bundinha de uma latinha de refrigerante pra poder fazer. Cortei aquela parte onde é mais lisa, sabe? Depois fui lixando as laterais. Eu podia ter usado um maior pra ficar um escudo maior, mas até que eu gostei depois do resultado final, que ficou bem satisfatório e não ficou um escudo enorme. E isso eu acho que se eu tivesse feito com um escudo muito maior, teria ficado muito maior. Então ia ficar bem estranho. Aí eu achei ótimo do jeito que ficou. Aí eu já tô passando aí nosso Prime de pobre, né, que é o preto fosco. Eu podia ter passado uma cor clara, um branco, sim, porque esse boneco tem cores mais claras. Só que aí eu preferi passar o preto por dois motivos. Primeiro que o meu branco já tava acabando e eu ainda não ia comprar. Eu já até comprei outro já, mas quando eu tava fazendo eu não tinha comprado ainda. E segundo, que eu queria dar uma cor mais escura pra ele, um tom mais fosco de fundo do boneco, para poder ficar uma coisa mais medieval. E aí já estamos aí pintando aí, já pintamos as botas, as calças, a parte da roupinha aí, que eu passei o verde escuro primeiro. Eu passei tudo escuro primeiro, os tons mais escuros, para depois aplicar a técnica de pintura fosca e um tom mais claro, porque eu tô tentando melhorar em questão da pintura, por causa de... tipo assim, eu quero fazer pinturas mais bonitas e com mais detalhes, com mais tons e mais abreviações de cores. Então eu achei que ficou bem bacana esse tipo de pintura que eu fui testando nele. E ao mesmo tempo que eu fui testando, também foi dando certo. Eu achei bem legal isso. Tons de iluminação deixa a peça bem mais interessante, bem mais bonita. Então assim, eu recomendo bastante fazer em tudo quanto é pintura, mesmo, tipo assim, algumas até que eu não sei se vai dar muito certo, alguns trabalhos, mas esse tipo de trabalho assim, que é mais de roupa, mais bonecos, personagens de jogos, ou personagem mais geek, mas que tenha um estilo mais cartunesco, eu acho que fica bem bacana esse tipo de pintura. Então assim, eu tô tentando fazer mais desse estilo de pintura, que eu achei bem legal de fazer, e não é uma coisa muito difícil, é mais ou menos, porque você tem que ter uma noção de cores básicas, entendeu? Que você precisa usar para fazer esse tipo de pintura. E aí eu já tinha pintado ele todo, só que aí eu tenho que fazer uma outra pintura, um outro tipo de pintura agora. Começar a pintar os olhos, parte do corpo dele. Eu meio que não gravei isso direito, eu meio que buguei. Ali em cima ali a gente pode reparar que temos alguns acessórios que já tá meio que pintado também.
que eu, por exemplo, igual a parte de alguns acessórios dele ali, eu fiz por fora, depois que eu fui colando, como por exemplo, aí agora a gente vai colocar os cintos, né, esses cintos que ele tem aí no ombro e na cintura. Esses cintos aí eu fiz de EVA, no caso, né? Eu podia ter feito de massa de biscuit. Quem quiser fazer com massa de biscuit, se for fazer o personagem, pode fazer. Mas eu acho que o EVA dá uma coisa mais bonita, deixa mais bonito, mais interessante, mais detalhado também. Ultimamente eu tenho usado muito EVA para fazer esse tipo de detalhezinhos e eu super recomendo, é muito bom. E aí eu já fui colando. Depois que eu fiz a peça toda, eu só fui colando aí esses detalhes e recortando os excessos, né? Que é muito simples de fazer, muito fácil, não é complicado. Eu pintei o EVA, porque esse EVA era vermelho, como vocês podem ver em alguns momentos ali, ele parece mais avermelhado. E aí você pinta com um marrom mesmo, um marronzinho, deixa o vermelho de fundo para dar uma coloração diferenciada. E aí agora a gente já tá pintando aí a espada eu esqueço o nome desse negócio aí da espada, a bainha. E aí depois é só colar ali também, né? Porque essas partes aí dos acessórios é bem tranquilo de fazer também, não é uma coisa muito complicada. Aí agora a gente já vai colar, né? Esse acessório aí na parte de trás dele, deixa fixar bem e aí já tá bem que prontinha. A espada também já pintei aí, tá dando as últimas pinturas do acabamento do escudo, porque o escudo tem umas coisinhas ali, mas é bem facinho também de modelar. E algumas coisas você pode só desenhar mesmo no pincel com a tinta, não precisa fazer muita coisa detalhada. E aí já estamos passando aí a tinta metalizada em algumas partes, né? Pra ficar uma aparência de metal. E, cara, eu gostei bastante. Ficou bem legal esse escudo. Eu achei bem interessante isso aí que eu consegui fazer com ele. Queria que ele ficasse mais bonitinho em questão do formato, por isso que eu acho que eu deveria ter pegado uma latinha maior, com um fundo maior, entendeu? Mais larga, que aí eu acho que eu conseguiria fazer um formato mais bonitinho, mas até que eu achei legal, interessante. E aí agora vocês já podem ficar com o resultado final, que ficou assim.